Muito bem. Então, boa noite a todos, bem-vindos. Nós vamos retomando o estudo da mediunidade a partir, como eu tinha comentado, da página 111. Então, vamos lá? Vamos abrindo, não esquecendo de novo a questão da água, para que ela seja fluidificada. Então, meus amigos, o título é O Transe Mediúnico. Todo mundo já está, pelo título, se situando. A ideia de que, sobretudo quando a mediunidade é ostensiva, as pessoas à volta do médium ou da médium percebem alterações de fisionomia, de postura, que denotam o desdobramento e a pessoa em transe. Nós lembramos que o transe também existe no fenômeno anímico, porque o desdobramento próprio desse tipo de fenômeno também leva a uma mudança no aspecto da pessoa que está desdobrada, e mesmo não sendo um momento de mediunidade, é um momento anímico e é um transe também. Só que o que nos interessa mais, claro, por motivos simples, é o transe mediúnico, quando se percebe algo que está se passando com o médium e muitas vezes até pela presença de uma entidade que muda a apresentação, muda o aspecto da pessoa agora durante esse transe. Então vamos buscar o conteúdo e ver os detalhes na apostila. Então ali ele diz, no programa 1 desse curso, módulo 2, tema 2, tivemos oportunidade de estudar as características gerais, os graus e os tipos de transe. E, claro, ele diz, talvez seja útil reler as ideias ali desenvolvidas, a fim de melhor compreender como ocorre o estado de alteração da consciência no âmbito da prática mediúnica. Então, esse convite, ele é muito interessante, útil, e eu sugiro que vocês, hoje à noite, amanhã ou depois, façam a busca lá no programa número 1, na outra apostila, para fazerem essa leitura, porque ela é básica e ela é útil, importante para nós. Então, agora ele vai recapitular e vai aprofundar um pouquinho. Item 1, conceito de transe mediúnico. Antes de entrarmos no texto, eu vou pedir para a Luciana, para ela então cantar para nós, quem sabe, 2 músicas, a escolha dela. Pode ser, Luciana? Quase que eu esqueço. Quando a sombra da tristeza cobrir teus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração,
quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam, risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos teus, e deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos teus. Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigado, Luciana. Duas músicas lindas, né?
Muito obrigado, em nome de todo mundo aqui do grupo. Então, nós vamos de volta para a página, vamos lendo o item número 1, conceito de transe mediúnico. Retomando o conceito de transe, constatamos que etimologicamente traz o sentido de crise, de momento crítico, um estado especial entre a vigília e o sono, que de alguma sorte abre as portas da subconsciência. É também considerado um estado de baixa tensão psíquica, com estreitamento do campo de consciência e dissociação. Nessa situação é possível ocorrer um mergulho no inconsciente, seja por condições intrínsecas do indivíduo ao indivíduo ou por ação externa produzida, por exemplo, por um espírito comunicante, no caso. Existem fatos psíquicos que ocorrem automaticamente. O espírito participa deles de modo passivo, baixa tensão psíquica. Os instintos, os hábitos e as próprias emoções são dessa ordem. Outros exigem participação ativa, alta tensão, tais as operações intelectuais, a vontade e a atividade criadora. O decréscimo da tensão mental, a passividade, é o caminho do transe, o que equivale a dizer nos dois domínios do inconsciente. O homem de intelecto funciona em regime de alta tensão psíquica. O inspirado busca a passividade que lhe amplia a percepção anímica. Entendemos por dissociação ou automatismo o fato de uma área mais ou menos extensa do cérebro agir desvinculada da consciência normal, aquela do estado de vigília. A pessoa acordada, desperta. O psiquiatra espírita brasileiro Jorge Andréa faz as seguintes considerações relativas ao transe mediúnico. O transe que mais nos chama a atenção por ser absolutamente fisiológico, sem matizes de anormalidade em sua conceituação central, é aquele que de característica mediúnica. É o transe que se revela pela presença de uma entidade espiritual buscando o medianeiro a fim de transmitir a sua mensagem. De um lado, o espírito, do outro, o sensível ou médium, isto é, receptor das ideias do espírito atuante. É o modelo mediúnico mais simples. Há quem confunda incorretamente o transe com o sono. O sono é um estado fisiológico caracterizado por supressão da vigilância, desaceleração do metabolismo, relaxamento muscular, diminuição da atividade sensorial, suspensão das experiências conscientes e pela aparição concomitante de sonhos. Leon Denis considera o transe mediúnico ou anímico, emancipação da alma, como assemelhado ao sono, um grau de sono magnético que permite ao corpo fluídico
perispírito, exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal e a alma tornar a viver por um instante sua vida livre e independente. No transe mediúnico, não há supressão total da vigilância, que pode estar bastante reduzida, tal como ocorre no estado de sonambulismo, que aí já é um fenômeno anímico, pois o perispírito ainda permanece ligado ao corpo. Durante a manifestação mediúnica de um espírito, pode ocorrer aumento ou redução do metabolismo corporal, condição que requisita assistência de benfeitores espirituais, os quais utilizam energias irradiantes magnético-espirituais próprias ou dos encarnados para preservar o equilíbrio do veículo somático do médium. Então, vocês reparam que numa reunião mediúnica com a devida assistência dos espíritos que assistem, coordenam, amparam, elaboram, escolhem os que vão manifestar-se, por quais médiuns, tudo isso tem toda uma cobertura, mas existem diferenças em relação às condições fisiológicas de cada médium que está sendo como que atuado por um espírito desencarnado qualquer. Só para dar um exemplo, existem médiuns que estão recebendo espíritos e a pressão arterial não se altera. O mesmo médium, em outro momento, pode ter uma leve elevação da pressão arterial. Pode haver uma mudança da frequência cardíaca por uma atividade simpática maior ou menor. Então, tudo isso é de se esperar. E para que não tenhamos nada ao extremo que poderia comprometer a saúde do médium, por ele já ter algum problema prévio qualquer, há sempre uma assistência protetora para monitorar e para evitar oscilações maiores desses parâmetros fisiológicos do médium que está sendo acionado mediunicamente. Nós já vimos isso antes, mas aqui o autor volta e traz algo de novo para nós. Sempre em busca, como está nas últimas palavras, preservar o equilíbrio do veículo somático do médium. Item número 2, graus do transe mediúnico. O transe pode ser superficial ou profundo, e entre um e outro extremo há uma gradação quase infinita. São os transes parciais. Primeiro tipo, superficial. Não há amnésia, ou seja, o médium se recorda de todos os acontecimentos ocorridos durante a recepção e transmissão da mensagem. No médium principiante, pode gerar dúvida o fato de ter permanecido em transe. Com o passar do tempo, com a prática mediúnica e a educação da faculdade psíquica, aprende a distinguir o que é pensamento próprio, o que é do comunicante desencarnado. Isso só é assim quando a questão é de um transe superficial, porque quando aprofunda, o médium, o candidato a médium, ele pode perder completamente
ou quase completamente a consciência. E aí ele não vai ter que ficar em dúvida. Ele não vai nem se dar conta do que ele está pensando ou sentindo quando o espírito estiver se manifestando por ele. Muito bem. Nos médiuns intuitivos, o transe é sempre superficial. Não se observa nenhuma alteração na sua fisionomia, nem ocorre passividade acentuada. O médium simplesmente recebe o pensamento do espírito comunicante e o transmite. Transe profundo. Reparem que aqui o raciocínio tanto é válido para a psicofonia como para a psicografia, que são os mais comuns. Transe profundo. Nessa situação, a mensagem mediúnica e outros acontecimentos raramente chegam à consciência do médium. E se alguma coisa escapa, as lembranças são quase sempre fragmentárias. É importante ressaltar que, mesmo no estado de transe muito profundo, daí ser denominado transe inconsciente ou sonambúlico, o médium não perde totalmente a ligação com a sua consciência. Nos transes profundos, o médium entra em um estado de maior passividade, leia-se, de maior receptividade. Isso é observado, sobretudo, nos médiuns sonambúlicos psicofônicos, nos quais o médium falante se exprime sem ter consciência do que diz, e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até mesmo fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado e em estado normal de transe, raramente se lembra do que disse. Quando é superficial, em geral, lembra de tudo. Transes parciais, que são os intermediários e que são a grande maioria, representam gradações no estado de rebaixamento psíquico. Os médiuns recordam alguns acontecimentos ou trechos da mensagem transmitida pelo comunicante espiritual. É comum o médium recordar-se do conteúdo da mensagem mediúnica imediatamente após a transmissão, esquecendo-se dela, porém, com o passar do tempo. Qual é a analogia que podíamos fazer? Quando as pessoas, não todas, mas muitas pessoas acordam na manhã do dia seguinte, por exemplo, elas sonharam. Frequentemente, elas se recordam do conteúdo do sonho. Mas, seja qual for o conteúdo, se ela não escrever, não anotar certos detalhes, mais adiante ela esquece tudo. Sabe que sonhou, sente que sonhou, que teria algo a recordar, mas não recorda, porque com o passar do tempo, a alma acopla mais no corpo. E quando acopla mais, o que é da percepção do psiquismo da alma da pessoa perde-se. Fica dentro dela, mas ela não traz para a consciência. E aí a pessoa fica, mas eu tenho certeza que eu sonhei alguma coisa. E que vai lembrar? Não vai. E não é a idade, é um fenômeno fisiológico
independente de qualquer questão cerebral propriamente. É algo assim típico das vivências do entra e sai da alma em relação ao corpo, também durante o sono fisiológico. Mas há toda essa analogia com o fenômeno mediúnico. Agora, os transes parciais, que são aqueles intermediários, né? Representam gradações do estado de rebaixamento psíquico. Os médiuns recordam alguns acontecimentos ou trechos da mensagem transmitida pelo comunicante espiritual, que é sempre um desencarnado. É comum o médium recordar-se do conteúdo da mensagem mediúnica imediatamente após a transmissão, esquecendo-se dela, como tínhamos visto, porém, com o passar do tempo. Item 3 agora. Etapas do transe mediúnico. As etapas do transe podem ser resumidas em duas: condições que propiciam a indução ao transe e o transe propriamente dito. Indução ao transe mediúnico. Nos momentos iniciais do intercâmbio, o médium é envolvido pelos fluidos do espírito comunicante. Ao captar as emanações energéticas do espírito, o médium percebe, na forma de sensações, boas ou ruins, a situação espiritual do desencarnado. Esses fluidos magnéticos produzem efeito entorpecedor, seja de um espírito elevado, seja de um espírito sofredor. Seja com o manifestante consciente do que ele está fazendo, seja algo inconsciente, porque ele não tem nem ideia, quando ele é um espírito necessitado, dos detalhes do processo da união entre ele e o cérebro e o psiquismo do médium. A sintonia pode nem ser propriamente notada pelo comunicante quando ele não é preparado com esse conhecimento. Agindo diretamente no perispírito do médium e de imediato no seu córtex cerebral e nos lobos neurológicos frontais. Eu lembro que, numa época, eu tinha vontade de fazer uma pesquisa envolvendo ressonância nuclear magnética funcional, do tipo colocar assim, estudar 5 médiuns que sejam médiuns bem ostensivos. E aí, em acordo com os benfeitores, fazer uma medição, uma avaliação da ressonância cerebral com o médium em condições fisiológicas, estando consciente. Registra-se o panorama da imagem, das imagens, porque são cortes diferentes para poder estudar o cérebro todo, porque são muitas as áreas, níveis de profundidade diferentes. Aí depois ele sai, faz-se uma prece, ele está de acordo com tudo. No que faz, vai terminando a prece, ele é colocado de novo dentro do equipamento. E se sugere que a entidade, lá dentro do aparelho, faça uma comunicação oral, tipo 5 minutos de uma fala sua, incorporado, entre aspas, no médium. E aí o padrão da ressonância,
agora registrado de novo. E aí você retira aquele médium, ele vai descansar, e aí você vai analisar a imagem do cérebro dele antes de ele estar envolvido por um espírito e durante o envolvimento. Essa seria uma maneira de nós tentarmos identificar que áreas do cérebro são importantes na mediunidade. Sejam áreas corticais, subcorticais, diencefálicas e quaisquer outras. Só que esse é só um caso. Então tem que haver uma amostragem maior e você repete o experimento com outros candidatos e que sejam médiuns ostensivos e que vão também ser aqueles que vão ser avaliados na comparação entre estarem conscientes ou estarem, mesmo conscientes, fazendo parte de uma comunicação ostensiva. Poderíamos fazer isso com um punhado de médiuns, reconhecidamente médiuns, de psicofonia. E aí depois, sendo eles os mesmos ou sendo diferentes, a mesma coisa com a psicografia. Curiosamente, antes e na ressonância com caneta e papel, de olhos fechados, escrevendo uma mensagem de uma entidade qualquer. E aí interessante é ver, já que a ressonância é funcional, que áreas cerebrais eventualmente ficam como que, entre aspas, acesas durante a comunicação. Mas até aí só a ideia, a pesquisa não foi adiante. Mas é interessante, ainda mais com os recursos que se tem hoje. Pois bem, onde é que eu estava aqui? Nessas condições, o medianeiro se distancia do ambiente onde se encontra devido ao rebaixamento psíquico próprio do estado de transe, que será tanto maior quanto mais o perispírito se desligar do corpo físico. O afastamento da alma do médium é muito variável durante uma comunicação. Pode ficar do ladinho do corpo, só oferecendo o corpo físico para a transmissão da mensagem oral ou escrita, e ele pode aproveitar ou ser levado para muito longe do corpo. Quanto mais longe a alma do médium for, mais nas mãos, entre aspas, de um espírito qualquer, o médium vai se encontrar. Vamos pensando. Nesse momento, o médium vive em dois planos de vida, que, conforme o grau de indução ao transe, pode se afastar do plano físico ou não. Pode ir longe, tanto em termos de elevação, como em termos de rebaixamento, como em termos de quilômetros de distância, vamos dizer, num outro país, enquanto o seu corpo está servindo a um tal espírito para que ele se comunique. Essas ações fluídicas, perispiritual e mental, que afastam o medianeiro do estado de vigília, sobretudo se há
fatores ambientais indutores do transe, quais sejam. Ambiente físico, local da reunião tranquilo, silencioso, limpo, agradável, luminosidade indireta, música suave, que não é obrigatória, conversação digna, entre outras. Tudo isso são facilitadores para o desdobramento, e sendo para o desdobramento para a elaboração da mensagem. Emanações fluídicas, as energias irradiantes da prece, das mentalizações, irradiações mentais, associadas às energias oriundas do plano espiritual, produzidas pelos benfeitores, saturam o ambiente e afetam diretamente a mente do médium, induzindo-o ao transe. Concentração mental. As duas condições anteriores permitem que o médium entre no estado de concentração mental, caracterizado pelo rebaixamento da tensão psíquica. O médium fica como que desligado do ambiente físico onde se encontra. Existem outras formas de indução ao transe mediúnico não utilizadas na casa espírita. Mas, a título de exemplo, lembramos que, nos cultos afro-brasileiros, prevalecem estímulos mais fortes, os atabaques, os pontos cantados, sempre ritmados e monótonos, que terminam por suscitar a onda inibitória cortical. Trata-se, evidentemente, de uma técnica menos requintada, mas perfeitamente aceitável, normal, dentro dos aspectos mais comumente da Umbanda e do Candomblé. A metodologia kardeciana vale-se de recursos verbais ou psicológicos e dirige-se antes aos lobos frontais. Quando há vamos dizer, uma informação de localização dentro do cérebro, tudo isso são de mensagens de autores desencarnados. Por isso, aquela ideia da pesquisa, para colocar isso, sabe, é assim mesmo? Quais são as áreas cerebrais da mediunidade? Lembram do cérebro triuno? Lembram? Qual é o andar? É o básico, é o mediano ou é o cortical? Que está envolvido, ou estão, pode ser mais de um. Por isso, aquela ideia da ressonância, porque nos tempos de Kardec, ou no início do século passado, não tinha ressonância. A hora de se pesquisar, de se demonstrar isso, é agora. Pois bem, nós vamos deixar, não vamos não, vamos até o finalzinho, porque falta pouco. Deixa eu ver. A. B. Transe propriamente dito. Sintonia mental. Nessa condição, o médium capta ideias e sentimentos do espírito comunicante, que lhe assomam à mente e ao mundo íntimo, jorradas em fluxo contínuo. Capta igualmente intenções, emoções, estado psicológico e outras características da personalidade da entidade desencarnada. O médium pode ter noção do que acontece ao seu redor, no grupo mediúnico, se o seu transe é superficial ou parcial, ainda que se mantenha ligado à presença e à comunicação do espírito, perfeitamente.
acesso à memória do médium, às vezes, para que o espírito possa transmitir com mais clareza suas ideias, acessa a memória do médium. Tal acesso é realizado em duas situações distintas. A, pelo espírito comunicante com a anuência do médium. É o que ocorre nas manifestações de espíritos esclarecidos. B, pelo espírito necessitado de auxílio em trabalho conjunto com as entidades esclarecidas e com a permissão também do medianeiro. Para que os arquivos espirituais do médium sejam abertos e lidos, é necessário que ele esteja em estado de maior dissociação psíquica, ou seja, de transe profundo. Por último, manifestação mediúnica da entidade comunicante. É o momento em que o médium concorda efetivamente, já vimos. Durante o intercâmbio mediúnico, os perispíritos do médium e do comunicante permanecem unidos a fim de facilitar a ligação mental entre ambos. Essa união é mais facilmente percebida nas manifestações psicofônicas, a ponto de erroneamente supor-se que o comunicante substitui o espírito do médium. Hermínio Miranda faz as seguintes considerações. A ligação do espírito manifestante com o médium se dá por uma espécie de acoplamento dos respectivos perispíritos na faixa da aura, onde em parte se interpenetram. Daí a impropriedade do termo incorporação. O espírito desencarnado não entra com o seu perispírito no corpo do médium. O que ocorre, portanto, é a ligação entre ambos pelos terminais do perispírito de cada um com o plug de eletricidade que se liga numa tomada. É por esse acoplamento que o médium cede espaço para que o manifestante tenha acesso aos seus comandos mentais, cerebrais, e dessa forma possa movimentar-se os instrumentos necessários à fala, ao gesto e à expressão de suas emoções e ideias. Então, meus amigos, depois que se trabalha na área mediúnica, em que as comunicações vão acontecendo no dia a dia, nós vamos perdendo um pouco a lembrança desses aspectos técnicos, envolvendo, vamos dizer assim, a fisiologia da alma, a fisiologia da mediunidade. Mas reparem que tem várias minúcias e que todo aprendiz da mediunidade e todo mundo que, mesmo não sendo médium, seja espírita e queira conhecer a ciência da mediunidade, todos devem se inteirar desses detalhes. Até porque é conhecimento relevante e alguém pode ser indagado sobre os mecanismos da mediunidade. Olhem o livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, Mecanismos da Mediunidade, em que ele entra em muito mais detalhes do que a apostila. Então, agora é com vocês. Nada como um feriado prolongado para vocês lerem a apostila toda de novo ou para lerem um dos livros de André Luiz sobre essa temática. Tá certo? Não deixem a oportunidade passar. Estão dizendo que um feriado associado como o desse ano só em 2087. Portanto, aproveitem
Então, meus queridos, vamos deixar a apostila, vamos buscar algumas folhas de papel, caneta, lápis, o que vocês quiserem, e vamos nos preparando para um pequeno, breve exercício de treinamento da psicografia, da vidência e da concentração. Combinado? Então, nós vamos orar para que tenhamos a devida cobertura. Ela nós já a temos desde o início da reunião. Mas agora, como vamos exercitar, fazer o treinamento, contando com presenças espirituais administradas por aqueles que nos dirigem, nós vamos pedindo a Jesus e aos bons espíritos que supervisionem tudo e todos tenhamos, mesmo no lar, a devida segurança, a serenidade para colocarmos um pouquinho em prática as nossas possibilidades mediúnicas conhecidas. Obrigado aos amigos e que assim seja. Olá a todos. Muito bem. Estão todos acordados? Estão todos em transe? Como é que foram? Vamos voltando devagarzinho e vamos ver se alguns de vocês puderam ter escrito alguma coisa, partilharem conosco alguma impressão visual. Estão todos bem? Quem gostaria? Uhum. Ninguém fez qualquer mensagem escrita, nada disso é obrigatório, não é? Leandro, e aí? Apareceu? Conta para Boa noite. nós. Boa noite a todos, boa noite, professor. Eu tava quietinho aqui, eu tô no consultório, mas aí tá tranquilo agora. Tem uma mensagem, professor. Posso ler Então, ela? deve lê-la, claro. Amados irmãos, passamos singela elaboração no tocante ao efeito de um diálogo fraterno no psiquismo de irmãos enfermos. Como já o dissemos em missiva anterior, as ondas de força mental, tal qual ondas de rádio, são capazes de levar consigo conteúdo riquíssimo de recursos capazes de provocar modificações na maneira como um ser vivo mantém a coesão de todas as forças que regem a harmonia geral de si mesmos. A depender de critérios específicos, como a intenção do emissor das ondas pensamento, o âmago de suas experiências passadas, correlatas ao trabalho proposto, a capacidade criativa de sua mente, a emoção a ser acrescentada no ato do auxílio, além da participação de um conjunto de mentes em níveis vibratórios diversos, a serem mobilizadas para fornecer o devido suporte à tarefa de auxílio. Lembremos-nos, meus amigos queridos, de que nunca estamos desamparados pelas forças superiores do bem. Portanto, quando nos propusermos a prestar auxílio a quem quer, a quem nos requisitar alguma atenção, se a nossa intenção é verdadeiramente boa e despretensiosa, se existir disciplina por nossa parte para nos aprimorarmos no exercício do nosso dever, no perdão
de nossos erros ou defeitos pretéritos ou presentes, e no esforço de sermos úteis ao bem coletivo, teremos os melhores resultados de nossas ações de auxílio, por mais simples que sejam, como um abraço acolhedor ou um tempo presente em desabafo angustioso. Treinemos todos os dias, meus irmãos queridos, nesses pontos discutidos anteriormente, sem aguardar o momento ideal para trabalharmos na seara mediúnica do bem maior, uma vez que a arena das lutas humanas diárias já constitui oportunidade ideal de sermos os artífices do amor do Cristo Jesus em nossas realidades de vida. Um amigo de todos e trabalhador do Cristo Jesus. Muito bem, Leandro. Muito bonita, oportuna a mensagem. Agradecemos ao autor e a você como intermediário. Gratidão, professor. Então, Verdade. depois ponha lá no Telegram quando puder, tá? Para quem não veio ou para quem quiser fazer a leitura novamente. Tá bom? Mensagem proveitosa e nós agradecemos. Então, alguém mais, meus amigos? Posso? Sim, dona Adelina. Sim. Boa noite. Hoje tive muito sono, muito sono. Para já, em termos de evidência, eu vi um irmão, parecia-me sofredor, que estava a ser levado agora no fim, portanto, daqui, do recinto, como se fosse a estar a ser encaminhado para ser auxiliado. Mas, além disso, vi como se fosse um anfiteatro enorme de gente, não é? Num anfiteatro, sabe? A assistir a estes trabalhos, sabe? É como se estivessem do outro lado da vida, como aprendizes eles próprios da mediunidade, sabe? Era a sensação que eu tive. Estou-me a arrepiar toda, deve ser assim. E também recebi uma mensagem que comecei a escrever como se pensava eu que era minha, mas afinal não era. Posso ler, vou ler com alguma dificuldade, que eu tenho os olhos assim um bocadinho embaciados. Meu Tudo Jesus, bem. está bem. Meu Jesus redivivo, obrigado pelo amor e pelo serviço do vosso servo fiel Francisco, que com as roupagens do papado veio relembrar à humanidade ainda tão adormecida os valores eternos do espírito nobres e perenes e alçadores. Ou seja, a humildade, espírito de serviço ao próximo e a Deus, a paz e a luz do amor divino que todos nós carregamos dentro de nós, quão faróis na escuridão dos devaneios e desvarios que o homem ainda abraça, conspurcando o éter que circunda o planeta e que o mais alto nos deu por morada temporária. Do seu exemplo e dos tantos outros integrantes da caravana celestial do bem, façamos para nós o cardápio da boa ceia, afastando gradativamente, mas de forma contundente, a perigosidade nefasta das inclinações bestiais que ainda tanto nos afligem e nos seduzem na invigilância. Mas hoje cantemos aleluias vivas e sonoras com os coros angelicais, pelo Cristo liberto e libertador, e pelo cumprimento de Francisco, que hoje, qual menino, retorna aos seus pés.
A vós, abraço terno e sentido, e a todos que comungam da vontade ativa de seguir as pegadas do Cristo no nosso regresso e progresso ascensional ao Pai, eternamente amor. E deste vosso irmão, simples e modesto servo do Senhor, que hoje jubila com os anjos e com vós. Portanto, LB. Vem-me à cabeça Luís Bento, mas era um L, assinou LB. Uhum. El de O em espanhol. No, É L L, de lindo, de linda e B de Bento. certo? Luís Bento. Foi a sensação que eu tive, era Luís Bento, um nome assim parecido, mas ele assinou LB. LB, tá bom. Sim, Muito simplesmente. bem, muito bonitinha a mensagem, dona Adelina. Corrija Obrigada. qualquer coisa e ponha, por favor, no Telegram também, para todos poderem revê-la, tá? Sim, sim. Então tá. Obrigado, viu? Estão todos se sentindo bem? Então, Luciana, canta para nós mais uma musiquinha ou duas e nos despedimos, tá bom? Por favor. Trazias o coração repleto de esperanças, traçavas tantos planos de alegria, e os sonhos adornavam-te os dias. Aí veio o temporal e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltaste os olhos para o céu como a indagar, porque rolaram pelo chão teus sonhos e todos os teus planos de felicidade choras, amigo. Ninguém semeia dor e colhe paz. Se hoje tens o que plantaste lá para trás, o amanhã está em tuas mãos. Persiste, acende a tua luz, mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro, amigo. Ninguém semeia dor e colhe paz. Se hoje tens o que plantaste lá para trás, o amanhã está em tuas mãos. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais,
Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Muito obrigado, Luciana, tudo muito lindo. Então, nós vamos nos despedindo por hoje. Amanhã tem a prece, fluido infantil, e vamos nos encontrando nas oportunidades que a vida nos dá. Bom descanso, fiquem todos muito bem e até a próxima oportunidade. No mais tardar, no dia 28 de abril, próxima segunda-feira. Tá bem? Boa noite, Obrigado. fiquem bem. Tchau. Paulo.